Pessoal, queria ler para vocês um negócio aqui que eu achei interessante. É uma matéria colocada no Stay. Entrevista exclusiva com o Stay, parceiro Airbnb. E aí fica a pergunta: o que esperar dos próximos meses? Estamos falando em relação à locação, tá? Todos nós sabemos que os sites de aplicativos, os aplicativos, né, de locação, eles estão dominando a questão das locações, né? Hoje em dia, grande parte, maioria das locações, tanto na praia, campos, né? A locação de temporada tem sido feita através de aplicativos. Nós temos aí o caso do Airbnb, nós temos o Alugue Temporada, aquele outro, como é o nome? O Booking, né? Então, vários deles. E eu queria ler essa matéria para vocês. O que é um co-anfitrião? Co-anfitriões são como anfitriões secundários, ou seja, ajudam os donos de anúncios a cuidarem de sua acomodação e dos hóspedes. A definição é do Airbnb, que acrescenta que hosts, não sei como é que se pronuncia isso, hosts, são pessoas já conhecidas pelos proprietários, sendo normalmente um familiar, vizinho, amigo de confiança ou alguém que o anfitrião contratou para ajudar com o anúncio. Ok? Independentemente do tipo de co-anfitrião, essa pessoa assume a responsabilidade de determinadas tarefas do aluguel por temporada, como check-in, check-out. Tudo é acordado previamente com o dono do imóvel, inclusive quanto da reserva vai para o custo. Em contrapartida, como ele pode ser reembolsado por eventuais despesas. Interessante, né? Eu tenho me oferecido aí, já fiz vários serviços de check-in e check-out, como vocês viram publicado aí nos grupos, né? Só abrindo um parentezinho, normalmente, desde que começou esse isolamento aí, até muito antes, eu tinha oferecido aí nos grupos fazer a entrada e saída de clientes aqui na Riviera, cobrando uma taxa de R$ 100 para apartamentos e R$ 150 para casas, tanto de entrada como saída. É um valor que é bem pequeno, mas que é de uma importância muito grande para o proprietário, que ele fica completamente despreocupado. Sabe que eu estou aqui na Riviera já há 16 anos, já conheço todos os módulos, todos os prédios praticamente, e para mim é um trabalho que fica relativamente fácil, e para vocês fundamental ter uma pessoa já conhecida aqui, uma pessoa que conhece, né, toda essa logística, né, de fazer a entrada, fazer a saída. E eu tenho me disponibilizado esse tipo de trabalho. E por isso que eu estou lendo essa matéria aí para vocês, que eu achei interessante. Quais são as tarefas? Quais tarefas podem ser feitas por um host? Me perdoe se eu estou traduzindo isso aqui errado. Host é o que eu leio aqui. O co-anfitrião pode concentrar-se tanto na manutenção do espaço quanto na atenção com os visitantes, desde que tenha a permissão do proprietário. Também pode encarregar-se de gerir o anúncio do imóvel. O ideal é que esse tipo de assistente assuma as atividades que o principal administrador não esteja mais dando conta e que foque principalmente em profissionalizar e expandir o negócio. O Airbnb listou o que os co-anfitriões podem fazer. Veja, primeiro, o co-anfitrião pode preparar o espaço para os hóspedes. Se a casa nunca foi anunciada no Airbnb, o co-anfitrião pode ajudar a preparar o espaço para receber os hóspedes. Podem recomendar reparações, comprar itens básicos como toalha, papel higiênico, configurar um cofre e criar o manual da casa. Todos esses detalhes o co-anfitrião pode fazer, que é o host, né? 2. Criar um anúncio. Os co-anfitriões podem criar um anúncio do Airbnb para um espaço. Podem escrever títulos e descrições, tirar e adicionar fotos e ajudar a definir o preço por noite. Muitas vezes os proprietários ligam aqui para mim e falam: Valdir, o que você acha? O que dá para a gente alugar nesse feriado ou nesse final de semana? Né? Então a gente já está aqui no meio, a gente pode dar essa ideia de preço
para o proprietário. Normalmente eu faço isso de graça, né? Tem até um amigo meu, um contador, quando eu me formei na época, ele era o meu controller. E ele falava para mim que o chefe dele, quando ele era solteiro, o chefe dele uma vez colocou uma placa na porta do escritório dele, dizendo assim: não me peça de graça tudo aquilo que eu tenho para vender. Porque as pessoas chegavam lá: como é que faz uma GR5, uma guia de recolhimento do IAPAS, né, do INSS na época? E ele explicava, só que depois ele caiu na real e falou: poxa, isso paguei faculdade, paguei curso, formei na Fundação Getúlio Vargas, fiz curso de especialização, assino na época o IOB, para me manter atualizado, e quando esses caras vêm aqui e me pedem, eu acabo dando de graça tudo aquilo que eu tenho para vender. Então, o meu trabalho de corretor aqui na Riviera é justamente isso, né? E muitas vezes as pessoas ligam para mim e eu dou isso completamente de graça, mas agora eu estou oferecendo esses serviços, né? E gostaria de realmente ser remunerado por isso, porque é justo. 3. Trocar mensagens com os hóspedes. Às vezes você coloca um anúncio lá no Airbnb, coloca seu imóvel lá e fica tendo que ficar respondendo todo mundo, né? E às vezes você responde 10 pessoas e uma deles vai alugar, né? Então você pode transferir esse trabalho para um co-anfitrião. Ele vai trabalhar, vai responder muita gente sem ganhar nada, mas ele vai, quando ele fechar o negócio, ele vai ganhar por aqueles 15 que ele respondeu sem ganhar absolutamente nada. Isso eu faço direto aqui com o meu site, cantinhodapraia.com.br, né? Às vezes o cliente me pergunta sobre 10, 15 imóveis para eu fechar com um, e é pior de tudo, às vezes nem fecha com nenhum. Bom, então trocar as mensagens com os hóspedes, um trabalho co-anfitrião pode fazer. O co-anfitrião pode enviar mensagens aos hóspedes em nome do proprietário do anúncio, utilizando a sua conta Airbnb, pode ser também Booking.com, pode ser o alugo temporário, etc. Eles podem conhecer os hóspedes, responder às perguntas e coordenar a sua chegada e partida. 4. Gerir reservas. Os co-anfitriões podem gerir as configurações de reserva do anfitrião e aceitar ou recusar pedido de reserva, ou seja, vai administrar a locação do seu imóvel. 5. Eles podem receber o hóspede pessoalmente. Os co-anfitriões podem receber os hóspedes pessoalmente, mostrar-lhes o espaço, responder as perguntas sobre a casa, o bairro. No caso aqui, prédio, ele vai mostrar a área de lazer do prédio, ele vai mostrar as garagens, ele vai dizer o que pode, o que não pode, passar a senha de internet, etc. 6. Ajudar os hóspedes durante a estadia. Se os hóspedes tiverem algum problema durante a sua estadia, e olha que como tem, né? É um chuveiro que não funciona, é uma geladeira que não está gelando, infelizmente, ultimamente até tem acontecido pouco, mas já sofri muito com isso. Sair correndo atrás de comprar chuveiro, instalar, atrás de eletricista, às vezes não tem eletricista, eu mesmo faço a troca. Então, ajudar os hóspedes durante a estadia. Se os hóspedes tiverem algum problema durante a sua estadia, os co-anfitriões podem se comunicar com eles e resolver o problema. Por exemplo, se um hóspede estiver fora de casa e sem as chaves, o chuveiro parar de funcionar, a internet deixar de funcionar, pode chamar o co-anfitrião para ajudar a resolver o problema. Item 7. Co-anfitrião pode escrever comentários. Os co-anfitriões podem usar a sua própria conta do Airbnb para escrever reviews sobre os hóspedes em nome do proprietário do anúncio. Os hóspedes poderão avaliar o anúncio e o co-anfitrião, ou co-anfitriões. Ou co-anfitriões podem ver comentários de hóspedes anteriores, mas não podem responder. 8. Serviço também para o co-anfitrião. Atualizar calendário e preços. Gente, o que tem de anúncio aí que está totalmente desatualizado, porque acaba obedecendo uma lei da oferta e da procura, né? Se tem muita procura, às vezes os proprietários podem colocar o preço um pouquinho maior, porque isso é lei de mercado, lei de oferta e da procura, né? Não é especulação, nem é lei mesmo, é lei de mercado, é uma lei que comanda o mercado, é lei da oferta e da procura. Muitas vezes um apartamento que custa R$ 1.300 a diária, dependendo da ocasião, eles colocam lá por 900, 950, por quê? Porque não está tendo procura, então abaixa o preço. E o verso também acontece, né? Às vezes a procura começa a estar muito grande, a pessoa não aluguei até agora quem quiser vai ser 1.350, não vai ser mais 1.300. É lei de mercado, normal.
Nada de escandalizar ninguém. Atualizar calendário e preço. Os coanfitriões podem manter a disponibilidade do anúncio atualizada e gerir as configurações de preço do anúncio. Também podem adicionar coisas como preços sazonais, descontos semanais, que eu acabei de falar. 9. Repor itens básicos. Os coanfitriões podem ajudar a reabastecer a casa com alguns itens básicos para os hóspedes. Aqui está meio um pouquinho baixo demais. 10. Limpeza e manutenção. Os coanfitriões podem limpar o espaço por conta própria, trabalhar com o serviço de limpeza profissional ou ambos. No meu caso, eu tenho um grupo de faxineiras e toda vez que eu preciso eu jogo lá as indicações, o serviço é assim, 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 quem está disponível, aí uma delas levanta o dedinho, aí eu passo para ela e ela conversa direto com o proprietário. No meu caso aqui, como coanfitrião, eu mesmo já contrataria, já efetuaria o pagamento, depósito na conta da faxineira e já mandaria isso para o proprietário para ele reembolsar, ou o número da conta da faxineira para ele depositar direto. Por exemplo, o coanfitrião poderá lavar as toalhas e lençóis enquanto um serviço de limpeza trata da cozinha e das casas de banho. Né? Aqui no espanhol usa muito casa de banho, aqui a gente fala banheiro. Os coanfitriões também podem tratar da manutenção geral da casa e garantir que tudo que estiver danificado seja reparado. Às vezes a pessoa vem e fica 7 dias numa casa, né? Então eles usam o banheiro, o chuveiro, fica lá 40 minutos, 1 hora, e às vezes queima a resistência do chuveiro e não fala nada, vai embora e, né? Então quando a gente vai fazer a vistoria de saída, a gente costuma dar descarga em todos os vasos, ver se não entupiu nada, liga o chuveiro, né? Então numa dessas a gente já troca a resistência, eu mesmo faço isso, não tem problema nenhum. Normalmente eu chamo eletricista para coisas mais graves, mas pequenos reparos assim eu mesmo faço. Buscar ajuda do Airbnb, 11, item 11. Se o proprietário do anúncio precisar de entrar em contato com o Airbnb, né, ou outro aplicativo, para obter ajuda com o problema da reserva ou de um hóspede, o coanfitrião pode tratar da comunicação e encontrar uma solução. No entanto, os coanfitriões não podem abrir ou gerir os pedidos do centro de resoluções. Então eu achei interessante essa matéria, né? Algo que os coanfitriões não podem fazer. Isso não pode fazer. Como você viu, a figura do coanfitrião pode assumir todo tipo de atividade no aluguel por temporada, mas não todas. Na política do Airbnb, por exemplo, costes não podem acessar informações de pagamento ou fiscais do dono do anúncio, avaliar a atividade do dono do anúncio quando ele estiver viajando no Airbnb como hóspede, ler as mensagens que o anfitrião trocou com os hóspedes antes de sua inclusão como coanfitrião do anúncio. A nossa recomendação é que você preserve dados fiscais de pagamento dos coanfitriões, também no contexto de outras OTAS, não sei o que é isso. Inclusive seu próprio site, inclusive do seu site próprio de aluguel por temporada. Afinal, são informações sensíveis do seu negócio que só dizem respeito a você. Tá? Então isso aí são as coisas que os anfitriões podem fazer e as coisas que eles não podem fazer e as que não são recomendadas. Quanto um coanfitrião pode ganhar? Aí presta atenção, esse dinheirinho você vai me pagar. A remuneração de coanfitriões vai depender do nível de envolvimento com a rotina do aluguel de temporada. De repente ele vai fazer só entrada e saída. De repente ele, além da entrada e saída, ele vai ficar responsável para trocar um chuveiro, fazer um reparo básico, né? Acontece muitas vezes a pessoa lava a louça e deixa cair coisa dentro do ralo. O que a gente tem que fazer? A gente vai lá embaixo, racha aquele copinho lá, limpa, tá cheio de gordura, palito de dente, grampo de cabelo, tanta coisa ali, é impressionante o que a gente acha ali dentro. Então, isso aí para o proprietário é uma dor de cabeça enorme, porque ele está lá em São Paulo, está lá em Campinas, está lá em Ribeirão Preto, né? E a empregada dele não sabe fazer isso, ou não tem força para abrir o negócio. Eu faço isso aí mole,
né? Para mim é fácil, por quê? Porque são 16 anos trabalhando aqui, quantos copinhos eu já abri ali, teve copinho que eu tive que pegar a chave de grife 18, desse tamanho, para poder abrir ali, que ele estava agarrado, e já aconteceu de fazer força também demais, quebrar, não tem problema nenhum, fecho o registro ali, vou ali na casa de material de construção, compro outro e coloco. Para mim isso não tem mistério, não tem problema. Para o proprietário que está lá longe é uma dor de cabeça danada. Para mim não tem problema. É um dinheiro pago que você vai pagar com prazer, porque você saber que o seu imóvel vai estar muito bem cuidado. Às vezes tem coisas, detalhes, eu vou lembrando e vou falando. Por exemplo, tem uma vez uma pessoa mandou fazer uma faxina um pouco mais apurada, que teve que empurrar um guarda-roupa para varrer por trás, tinha um chiqueiro atrás do guarda-roupa. Por quê? Porque o guarda-roupa do peso de 1 tonelada. E qual é a faxineira que vai puxar aquele guarda-roupa? Claro que não. Então a casa estava ali 20 anos, nunca ninguém puxou aquele guarda-roupa para, exagerando um pouco, para ver o que tinha ali. Você tem que lembrar o que não tinha ali, porque tinha de tudo ali atrás. O que eu fiz? Eu fui lá numa loja lá no centro da cidade, comprei 8 rodinhas, né, rolinha de silicone, virei o guarda-roupa de cara para o chão, parafusei aquelas 8 rodinhas, duas lá, duas aqui, 8 rodinhas, pronto, acabou o problema. A partir de agora, a faxineira agora pega o guarda-roupa, puxa o guarda-roupa pesado, com madeira maciça, puxa o guarda-roupa todinho, varra ali, passa pano molhado, empurra o guarda-roupa sem problema nenhum. Então essas coisas, o co-anfitrião, ele com a sua experiência, de tantos anos trabalhando, cada imóvel é um tipo de problema diferente, ele vai adquirindo know-how, ele vai adquirir uma capacidade de resolver as coisas, de criar, de se antecipar aos problemas, né? E você paga uma pessoa dessa e você fica tranquila, porque você só fatura o resto. O problema com o imóvel, o co-anfitrião resolve. Então, a remuneração de co-anfitriões vai depender do nível de envolvimento. Como eu falei, ele pode só fazer simplesmente entrada e saída, ele pode fazer entrada e saída e ficar responsável por dar essa ajuda, essa assessoria para o locatário tirar, a pessoa vem para cá é para descansar, não é para ter problema. Não é para chegar aqui e ficar ligando para o técnico de geladeira, ligando para o eletricista, ligando para uma faxineira porque a faxina não foi bem feita, a faxina de entrada. Ele vem para cá para descansar. Então o co-anfitrião se responsabiliza por isso e você só recebe seu dinheirinho lá da locação na sua conta e o resto deixa com a gente aqui. Pagamento, que é direta. É outra coisa. Então ele entrada e saída, responsável pelo assessoria geral enquanto o hóspede estiver no imóvel, e também ele pode ir um pouco mais fazendo a questão das administrações dos aplicativos, né? Então 3 níveis de trabalho que o anfitrião pode exercer. O pagamento, que é diretamente proporcional às atividades assumidas pelo profissional, deve ser pré-acordado com o proprietário. É aquele negócio, combinado não é caro. Às vezes o proprietário combina para alugar o imóvel dele e o corretor, que é simplesmente um intermediário entre um comprador e um vendedor, ou um locador e um locatário, ele acaba sendo gasista, bombeiro, eletricista, faxineiro, né? Até psicólogo do cliente que está reclamando lá, e você tem que ir lá conversar, puxa, o proprietário não sabia disso, não sei o que e tal. A gente tem que ser até psicólogo. Então, combinado não é caro, precisa combinar exatamente. Às vezes a pessoa quer ter um imóvel, ele quer só ganhar dinheiro, quer nem saber quanto tempo que ele não troca as lâmpadas do imóvel, quanto tempo que ele não faz uma lavagem na caixa d'água, né? Às vezes a pessoa tem uma casa, tem 20 anos, nunca lavou a caixa d'água. É uma coisa que deve ser lavada de 6 em 6 meses, mas a pessoa nunca lavou. Tudo bem que se passe um ano, mas pelo menos um ano, na pior das hipóteses, tem que lavar a caixa d'água. Não pode. A água, apesar de ser tratada, mas tem certa sujeira. Eu já vi caixa d'água sem exagero. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. Vai escandalizar a gente. Eu já vi caixa d'água com 2, quase 3 dedos de sujeira no fundo. Muita coisa, gente, muita coisa.
Quando ela fica sempre cheinha, tudo bem, porque a sujeira está aqui, o cano está aqui, tudo bem, mas quando a pessoa usa muito, vai cair, quando cai água ali, embaça tudo e a pessoa fica tomando aquela porcaria. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É um trabalho, o co-anfitrião, ele pode dar uma ajuda boa nisso. Então o pagamento que é diferente, é diretamente proporcional às atividades assumidas pelo profissional. Deve ser pré-acordado com o proprietário. Em geral, é acordado um percentual que vai entre 15% a 50%. Quando se fala de 50%, pode até assustar muito alguns proprietários, mas tem casos de proprietários que nunca nem viu o imóvel dele, ele comprou, nem viu, ele comprou assim, por incrível que pareça, mas tem proprietário que nunca nem viu o imóvel, só viu por foto, por vídeo, essas coisas, né? Então a pessoa administra geral mesmo, ela faz um trabalho mesmo bem amplo, por isso que pode chegar até 50%, mas o razoável mesmo é na faixa de 15% do valor da reserva. É válido acrescentar que, apesar de repassar diretamente a comissão para co-anfitriões cadastrados em cada anúncio, o Airbnb cobra 3% de taxa dos custos, que é os co-anfitriões, fora da plataforma. Fora da plataforma, o formato overprice, que explicamos neste artigo, também pode ser utilizado para um anfitrião. Considerações finais. O Airbnb já manteve um diretório com sugestões de profissionais disponíveis para serem co-anfitriões, mas infelizmente desativou esse serviço há pouco tempo. Por isso, se você desejar contratar um profissional, deverá procurar por conta própria. Conselho: dê preferência para quem já conhece ou para aqueles que possuem experiência prévia com aluguel de temporada. Não vai colocar o marinheiro de primeira viagem lá, que você vai ter mais dor de cabeça do que ajuda no mercado imobiliário e turismo. Depois de encontrar a pessoa certa, deverá vinculá-lo ao anúncio Online Travel Agencies. Online Travel Agents, não sei como é que se pronuncia isso, que oferecem suporte para isso. Assim, os visitantes saberão que poderão ser contactados e até recebidos tanto por você, que é o administrador principal, quanto pelo host ou co-anfitrião, que é o secundário. Lembre-se que essa pessoa pode te ajudar a fazer a gestão dos anúncios e das propriedades em diferentes sites a partir de e eu não copiei o restante. Tá? Deve ser a partir de um aplicativo, de um canal próprio, alguma coisa assim. Então fica aí, pessoal, fica aí a dica, tá? Fica aí a dica. Deixa eu ver se eu consigo abaixar isso aqui mais um pouco. Fica aí a dica, tá? Contrate um co-anfitrião e eu estou aqui me prontificando para ser um na Riviera de São Lourenço. Tá? Nós temos cerca de 12 mil imóveis aqui, estima-se que hoje pelo menos 30 a 35% são alugados, tá? Hoje em dia seria algo em torno de, deixa eu ver, 3.800 imóveis por aí, 4.000 imóveis, né? Eu moro aqui dentro da Riviera mesmo, estou disponível, eu não tenho nenhum problema de atender um cliente às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, desde que combinado, como está escrito lá no começo, lá combinado não é caro, tá? O cliente está chegando de outro país, ou está chegando, às vezes o pessoal vem de Mato Grosso, vem lá de Goiás, então eles querem aproveitar a madrugada para ficar mais prático para eles. Não tenho nenhum problema, desde que for tudo combinado direitinho. Cansei de fazer isso, não vai ser uma, nem duas, nem 10 vezes que eu já fiz isso. O cliente vai chegar 2 horas da manhã, e o pior é que às vezes não chega 5, mas 2 horas da manhã eu estou lá, de 2 até as 5 esperando o cliente, tá? Não tenho problema nenhum, tá? Estou aí, ó, me colocando à disposição, o telefone está aqui embaixo, 13 99726 3456, mas está escrito aqui embaixo na descrição do vídeo, e qualquer coisa,
estou aí à tua disposição para ser procurado. Um abraço.